Olá, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do Professor Bruno Leite. E na aula de hoje vamos conversar sobre conversão de unidades. O que fazer para converter polegada fracionária em milímetros? É a aula de hoje, pessoal. Vamos desenvolver exercícios para a conversão da polegada fracionária para milímetros. Basta dividir o quê? Para se fazer essa conversão, basta dividir a fração, e multiplicar o valor por 25,4. Lembrando que uma polegada, equivale a 25,4 milímetros. Uma polegada, então quantos milímetros ela vale? A resposta é o seguinte: você tem uma polegada vezes 25,4, que você vai ter aqui 25,4 milímetros. Esse é o valor de uma polegada. Agora o valor de meia polegada, ou a fração de 1 sobre 2. Quantos milímetros? A resposta é a seguinte: você divide 1 por 2 na fração e multiplica esse valor por 25,4, você vai encontrar o valor de 12,7 milímetros. E 5,32. Então, o valor de fração da polegada 5,32, quantos milímetros você tem? Então, você tem aqui 5 dividido por 32 e multiplica isso por 25,4. Você vai encontrar o valor de 3,969 milímetros. Você pode também multiplicar o numerador da fração por 25,4 e depois dividir pelo denominador. Então, você pode montar a sua equação de uma forma diferente. Em vez de você pegar esse número aqui, essa polegada fracionária de 1 oitavo de polegada, e transformar isso em milímetros, você faria a sua montagem de 1 dividido por 8 vezes 25,4. Você encontraria 3,175 milímetros. Já aqui na parte de baixo, você pode também, já que o 25,4 está multiplicando, você pode montar diretamente a sua conta assim, 1 vezes 25,4 dividido por 8. Vai dar o mesmo valor. Então, quando você tem aqui o valor da meia polegada, você pode montar da mesma forma. Então, 1 vezes 25,4 dividido por 2. Vai dar lá 12,7. Então, você escolhe a forma que você quer fazer a sua montagem da sua equaçãozinha, para você poder chegar no resultado em milímetros. Então, basta sempre dividir o valor aqui da fração e multiplicar por 25,4. Ou multiplicar o numerador por 25,4 e dividir pelo divisor aqui da fração. Exercícios, então. 5,16. Quantos milímetros você tem aqui? Então, basta multiplicar 5 vezes 25,4 dividido aqui por 16. Então, você multiplica aí 5 vezes 25,4 e divide isso por 16. Você vai ter 7,9375. Então, 7,9375 milímetros. Então, essa é o seu resultado. 1,128. Então, essa equaçãozinha de 1,128 avos de polegada, você 1 vezes 25,4 dividido por 128. Então, você vai ter lá 25,4, que 1 vezes 25,4 vai dar o mesmo valor, dividido por 128, vai dar um valor bem pequeno, de 0,1984 milímetros. Valor bem pequeno. A próxima, você tem 3 quartos. Quantos milímetros 3 quartos de polegada equivale? Então, você tem 3 vezes 25,4 dividido por 4. Você vai encontrar aqui o valor de 3 vezes 25,4 dividido por 4. 19,05 milímetros. E por último, 5 polegadas. Quantos milímetros equivalem? Então, se você pensar em montar uma equaçãozinha, seria 5 vezes 25,4 dividido por 1. Porque se você estiver pensando numa fração, é 5 sobre 1. 5 sobre 1 é 5 mesmo. Então, você faria direto, 5 vezes 25,4, que vai dar lá 127 milímetros. Bem tranquilo, pessoal? Agora, você tem que saber quando você tem 2 polegadas, e mais uma fração de uma próxima.
Então aqui você tem 2 polegadas e 1 oitavo. Até coloquei aqui para você. Lê-se 2 polegadas e 1 oitavo. Então você tem 2 polegadas inteiras e mais 1 oitavo. Ou seja, de uma terceira polegada, né, você tem uma fração dela. Então quantos milímetros isso equivale? Então, na verdade, você tem que pensar o seguinte, ó. Aqui a resposta é 2 vezes 25,4, veja, 2 polegadas inteiras, né? Uma polegada inteira vale 25,4, mais uma fração da próxima. Então, você tem 1 oitavo. Então, 1 vezes 25,4 dividido por 8. Então, 2 vezes 25,4 vai dar 50,8. Mais essa fração de 1 oitavo resulta em 53,975. Então, você acabou somando tudo isso aqui. Então, ou seja, né, deixa eu até frisar aqui, ó, temos 2 polegadas inteiras, ou seja, esse número 2 aqui, e mais 1 oitavo, uma parte da nova polegada. Então, 2 polegadas e 1 oitavo resulta em 53,975 milímetros. Aqui embaixo você tem 3 polegadas e 5 oitavos, coloquei aqui como que é a leitura disso, 3 polegadas e 5 oitavos. Quantos milímetros isso equivale? Então, se lembra que 3 polegadas é inteira, então você faz 3 vezes 25,4. 25,4 é 1 polegada. Mais essa fraçãozinha que você vai ter que calcular. 5 vezes 25,4. E divide isso por 8. Quantos milímetros isso resulta? Então, eu vou fazer aqui, ó. 3 vezes 25,4 mais a minha continha de 5 vezes 25,4 dividido por 8. Eu encontro 92,075 milímetros. Esse é o valor de 3 polegadas, né, inteiras. 3 polegadas vezes 25,4, eu tenho 3 polegadas inteiras, mais uma parte da próxima polegada, que seria 5 oitavos da próxima polegada. Daí eu fiz 5 vezes 25,4 dividido por 8. Montei aqui a minha equaçãozinha. 92,075 milímetros equivalem 3 polegadas e 5 oitavos. Para facilitar esse cálculo de você ter 3 polegadas e uma parte da próxima, por exemplo, então 3 polegadas e 5 oitavos. Quantos milímetros equivalem? Então a gente fazia aquele cálculo, ó, 3 vezes 25,4 mais a fraçãozinha 5 vezes 25,4, divide isso por 8 e resultava em 92,75. Só que eu posso montar a seguinte forma de cálculo. Eu posso fazer 8 vezes 3 mais 5, certo? Então, 8 vezes 3 mais 5. Então, eu multiplico o denominador da minha fração menor, aqui seria a fração da próxima polegada, vezes a minha polegada inteira, 8 vezes 3, mais 5, que é o numerador da fração. Seria essa fraçãozinha aqui em cima, 3 polegadas e 5 oitavos. Então, 8 vezes 3 e mais 5. Então, fica montado assim, ó. Coloco entre parênteses, 8 vezes 3 mais 5 vai dar 29, tá? Coloquei até no balão aqui para vocês verem. Então, coloco isso entre parênteses, 8 vezes 3 mais 5. Este valor de 29 vezes 25,4 e divide tudo isso por 8. Então, você acaba simplificando esse cálculo aqui de cima. Fica mais fácil para você calcular. E isso vai dar 92,75. Então, 29, que é o resultado de 8 vezes 3 mais 5, então, vezes 25,4, vai dar 736,6. Se você calcular aqui, ó, 29 vezes 25,4. Se você dividir isso por 8, vai dar 92,75. Que é a mesma coisa de você fazer primeiro, aqui embaixo, eu deixei duas respostas. É a mesma coisa de você fazer 8 vezes 3 mais 5 é igual. Isso vai dar 29. Daí você monta uma nova equação, que seria 29 vezes 25,4 dividido por 8. Vai dar o mesmo valor. Então, de preferência, quando você pegar a sua calculadorinha, né, você faz 8 vezes 3 mais 5, né? 8 seria qualquer número que tiver na fração menor vezes a polegada inteira, mais o numerador, que seria o 5. Então, você faz 8 vezes 3 mais 5. Depois, der igual, vai dar um valor, como deu 29 aqui. Daí sim, você multiplica diretamente por 25,4 e divide por 8, que é o que foi feito aqui, ó, nessa parte da equação aqui, ó. Ou seja, 8 vezes 3 mais 5, direto, deu 29. Depois que você igualou na calculadora, deu 29. Daí você multiplica por 25,4 e divide por 8. Você acha o valor direto. Então fica uma conta mais fácil. Então primeiro você se preocupa em fazer
o denominador vezes a polegada inteira e a polegada inteira somada com o numerador, que é o 5. Daí você, quando você igualar, vai dar um resultado, e esse resultado vezes 25,4 dividido por 8. Daí você acaba facilitando aí o seu cálculo de conversão de polegada fracionária para milímetros. E 2 polegadas em 1/8, como que isso resulta? Então temos aqui a mesma condição de cálculo, né? 8 vezes 2, ou seja, 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, não importa aqui a sequência, mas é 8 vezes 2 e 2 mais 1. Então, 2 vezes 8 mais 1. E eu coloco sempre em parênteses, né? Ou você faz, quando você for fazer na calculadora, você faz assim, ó, 2 vezes 8 mais 1 é igual. Vai dar 17. 17 vezes 25,4 vai dar 431,8. E isso divide por 8. Vai dar 53. O resultado aqui é 53,975 milímetros. Então, é uma forma aí mais tranquila de você conseguir fazer esses cálculos, né? Na hora de você resolver um exercício de polegada fracionária para você converter isso em milímetros. Então, nesse caso, sempre a fração está atrelada, somada a uma polegada inteira, né? 2 polegadas inteiras mais 1/8, né? Então 2 polegadas em 1/8. Você multiplica o denominador, que seria o 8, 8 vezes 2, que é a polegada inteira, mais 1, que é o numerador da fração. Então 2 vezes 8 mais 1, igualou, vezes 25,4, divide por 8. Então você não pode deixar isso aqui sem... você pode errar quando você for montar a equação. Você não pode deixar isso aqui fora do parênteses, porque senão você vai fazer 2 vezes 8 mais 1 vezes 25,4. Você vai errar. Tá bom? Vai dar uma conta diferente. Você não pode esquecer de deixar isso aqui, ó, numa condição entre parênteses, porque ele é um cálculo à parte. Tá? Você fez uma adaptação. Ou você faz isso aqui direto, ó, 2 vezes 8 mais 1 igual, vai dar 17. Depois 17 vezes 25,4 dividido por 8. Senão acontece o seguinte, ó, ele calcula 2 vezes 8 primeiro, depois ele soma 1 vezes 25,4. Você vai ter um valor errado, vai se equivocar no cálculo